a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Será que você pode declarar? A honra, a glória, e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, e a Ele a Ele a glória para sempre. Você pode aplaudir porque Ele é digno de honra, de glória. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, Espírito Santo, nós estamos debaixo de um ambiente profético. Nós estamos debaixo de um ambiente de adoração. Como aprendi com o pastor Israel, no culto que a gente esteve, quando você está debaixo de um ambiente como esse, meu irmão, só se entrega porque Deus ele vai fazer por você. Aproveita as palavras que estão sendo liberadas, porque você está debaixo de palavras proféticas nesta noite. Aleluia, estamos debaixo de um ambiente profético. Irmãos, vocês entendessem como está a atmosfera espiritual deste lugar. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, que é o tema, capítulo 3. Aleluia. Irmãos, que toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Esse evento, quando eu decidi fazer, é sobre uma palavra, sobre uma chama que arde no meu coração, principalmente sobre os jovens. Nós estamos vivendo numa geração que muitas e muitas pessoas hoje têm acesso às redes sociais, e muitas palavras, muitas e muitas coisas têm influenciado os nossos jovens de uma forma muito negativa. E quando eu decidi fazer isso é porque eu falei: Senhor, não é sobre mim, mas é sobre almas que precisam ser alcançadas. E quando eu decidi trazer esta palavra sobre este dia de hoje, era sobre uma palavra que está ecoando no meu coração há muito tempo. É sobre uma palavra que nasceu num quarto fechado, entre muito clamor, entre muitas conversas com o Espírito Santo. Esta palavra ecoou no meu coração de uma forma e eu entendi que o Espírito Santo estava falando: você precisa ecoar isso para gerações. Você precisa ecoar isso para pessoas, para jovens que precisam ouvir esta palavra. Você precisa declarar a verdade do Evangelho que muitas pessoas têm distorcido. Você precisa resgatar a essência. E antes de eu resgatar a essência, eu precisei primeiro trabalhar dentro de mim. Eu precisei voltar ao primeiro amor. Eu precisei voltar a buscar como eu buscava antes. Eu precisei voltar a orar como eu orava antes. Oh, Espírito Santo, Deus está falando com alguém aqui já. Eu não sei se alguém está entendendo, mas Deus está falando: você tem que voltar a fazer o que você fazia antes. Resgate a essência daquilo que você era. Deus está falando, irmãos, eu não programei falar isso aqui, mas debaixo de uma palavra profética, Deus está falando com alguém. A sua identidade o mundo não pode corromper. A sua identidade o inimigo não pode corromper. A sua identidade do evangelho de verdadeiro adorador não pode ser corrompido pelo mundo. Volte
Volte à essência do que você era. Volte à essência do verdadeiro adorador. Oh, decanta lá baixo, decanta lá baixo, labandrida lá baixo, me decanta. Oh, Espírito Santo. Atos capítulo 3. Irmãos, não posso deixar de começar sem antes agradecer em um carinho muito especial a Adriana. Eu chamo ela de Ana, mas agora eu gravei. É Luciana. Luciana, missionária Adriana. Não sei o que seria, Adriana, não sei o que seria desse evento se você não ficasse comigo na correria. A Yasmin não pôde estar aqui, não está, mas ela estava aqui cedo ajudando a gente na organização. Eu agradeço muito a todos que acreditaram e que apoiaram. Obrigado, muito obrigado a todos os irmãos da igreja. Eu quero deixar um carinho especial à minha mãe, a missionária Cláudia também. Porque, irmãos, é uma promessa desde o ventre. Só Deus sabe o que essa mulher passou comigo. Era eu e ela para o mundo. Onde ela ia, ela me carregava. E ela me ensinou o caminho. Porque ela ouviu a palavra e Deus falou. Não tinha nem revelado o sexo ainda. E Deus falou, é um menino e ele vai pregar as nações. E ela acreditou. E eu prego desde os 8 anos de idade, pela misericórdia de Deus, graças a essa moça, a essa mulher. Porque se não fosse ela me instruir, eu não sei aonde eu estaria hoje. Irmãos, tudo que eu aprendi sobre o evangelho é graças a ela, minha mãe. Ela me ensinou tudo que eu sei. Eu costumo dizer que a gente tem o mesmo jeito de pregar, parecido, né? Porque eu peguei muita mania dela. E eu sou muito grato a Deus pela vida dela. Depois chegou o pastor Gelson. Minha mãe falava assim, Senhor, eu sou sozinha. Seja o pai que ele não tem. Seja o pai que ele não tem. E até os 9 anos de idade ela me criou sozinha. Eu, meu irmão já estava com 17, 18. Trabalhava para ajudar. Mas ela precisava me carregar para onde ela ia, porque eu não tinha com quem deixar. E eu sou muito grato a Deus pela vida dela. Muito grato. E depois chegou o pastor Gelson. E acho que Deus ouviu o clamor da minha mãe, né? Porque ele foi um paizão para mim. Ele me deu muitos conselhos, muitas palavras. E, irmãos, quero agradecer a todos. Quero agradecer o pessoal da assessoria. Vocês me deram um susto muito grande. Não faz isso mais não, por favor. Eu quero agradecer a todo o pessoal da assessoria. Pastor Israel, Pablo, Renata, um carinho estar te conhecendo hoje, tá? Prazer. Que feliz por você estar fazendo parte da assessoria. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Todos vocês, todo o pessoal da banda, os irmãos que estão nos visitando, o pastor Rob, sua esposa, que também é meu segundo pai, minha segunda mãe, eles ali. Sim, gente, sempre que eu vou na igreja deles tem uma palavra para mim. Sempre que eu vou lá, Deus faz, parece que quando eu vou, que eu estou precisando, Deus usa eles de uma forma que eu saio de lá, Senhor, mas ele nem sabia, mas tinha uma palavra para mim. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, com carinho pela minha esposa, amém? Que Deus abençoe. Carinho especial a Elaine, ao João, muito obrigado. Vocês também fizeram parte deste evento, vocês contribuíram demais, ajudaram. Gustavo, Kesley, meus amigos, muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado mesmo. Eu acreditei, que teve gente que duvidou que eu ouvi. Quero ver se Gustavo vai estar lá. É ele aqui. Aleluia, Jesus. Muito obrigado. Que as palavras que forem ministradas toquem o coração de vocês. Estejam abertos com o coração para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a vida de vocês. Muito obrigado a todos. Meu amigo Mateus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, sem perca de tempo, vamos lá, porque senão eu vou falando, a hora passa. Aleluia. Caroline, está aí? Eu não agradeci também. Muito obrigado a Caroline. Gente, todo mundo. Se eu esquecer alguém, tá? Me perdoa.
Quantos abriram, diga amém. Quem não abriu, fala Escola Bíblica Dominical. Inclusive amanhã às 6 horas da noite estamos aqui. Aleluia. Tem que ter, né? Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olhando bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te... Todos juntos em nome de Jesus. Vamos repetir esta palavra. 1, 2, 3. Não tenho prata, mas o que eu tenho... Podeis se assentar em nome de Jesus, que eu sei que vocês estão cansados. Aleluia. Mas vamos adorar, irmãos, tem muito de Deus ainda. Aleluia. A palavra vai dizer que Pedro e João estão a caminho do templo à hora da oração. Era a hora que todo mundo, quase todo mundo ia para orar, para poder oferecer sacrifício. Ia sacerdote, ia fariseus, ia homens, mulheres para orar. E a palavra vai dizer que na porta do templo tem um aleijado desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Todos os dias. Eu disse todos os dias. Ele era colocado à porta do templo para pedir esmola. Todos os dias. Ele era colocado ali. Dentre todos os lugares. Não tinha só um lugar estratégico para pedir esmola. Naquela época se utilizava muitos lugares estratégicos. Era na porta do templo, era à beira do caminho, como o cego Bartimeu, porque eram lugares onde tinha mais movimentação de pessoas, eram lugares onde tinha mais movimentação de pessoas andando, e ali eles aproveitavam para poder pedir esmola. A palavra vai dizer então que ele é colocado ali todos os dias. Todos os dias, mas nada nunca resolveu o problema daquele homem. Só que aí vem Pedro, vem João, que estão vindo de Atos capítulo 2. Alguém já entendeu aqui? Eu vou repetir agora para a direita. Pedro e João não estão vindo de um lugar qualquer. Eles estão vindo de Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Irmãos, se você vê dois homens cheios de Deus vindo num caminho, das 2 a 1, tem gente que tem medo de profeta, né? E já tem gente que gosta de receber profecia. E já tem gente que corre para poder receber cura. Imagina 2 homens vindo de um dia de Pentecostes. A palavra vai dizer que Jesus, quando ele morreu na cruz, que ele ressuscita. E então agora ele vai deixar uma palavra para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então agora a palavra vai dizer que os discípulos obedecem a palavra. Eles ficam esperando poder. Ou seja, ninguém sai para pregar até receber poder do alto. Ninguém sai para evangelizar até que recebe o poder do alto. Irmãos, eles estavam debaixo de uma palavra, mas eles esperam cumprimento. Eles estavam debaixo de uma palavra, mas eles esperam aquilo que Jesus falava, aquilo que Jesus havia falado. Sabe qual a primeira verdade que Deus está liberando aqui? Ainda que você esteja debaixo de uma palavra, espera o tempo de Deus, porque não é porque você tem uma promessa que você precisa ultrapassar o tempo de Deus. Pedro, eu estou debaixo de uma palavra, mas respeita o tempo. Se não aconteceu é porque
porque ainda não era o tempo para acontecer. Respeita o tempo de Deus. A palavra vai dizer que eles esperam, e eles não saem para pregar, e ninguém sai para curar enfermo, e ninguém sai para fazer nada até receber poder do alto. Sabe por quê? Nós estamos vivendo em uma geração que tem muita gente querendo fazer sem poder, tem muita gente querendo sair sem presença, e não vai dar certo, porque a essência do evangelho é carregar o poder de Deus. Se eu não carrego a presença, não vai ser feito nada. Sabe qual o problema da nossa geração? É uma igreja que não ora. Uma igreja que não ora não manifesta poder. Uma igreja que não ora não tem milagre. Sabe por quê? Nós estamos vendo uma escassez de milagre dentro da igreja, porque a igreja que não mantém princípios, é a igreja que não ora. Mas Deus me trouxe aqui para falar: a oração ainda pode ir muito em seus efeitos, e ela ainda é ferramenta de batalha para você poder ganhar guerras. Deus está falando: vai pro joelho que o seu ministério levanta, vai pro joelho que eu libero a graça, a glória, vai pro joelho que o milagre acontece. Deus me trouxe aqui para falar para a igreja: volta para a oração. Uma igreja que não ora é uma igreja que não vive os dons espirituais. Sabe o que foi apagado da memória da nossa geração? 1 Coríntios capítulo 12. E eu queria refrescar a memória de alguém, porque tem gente: mas eu tenho vergonha. Aí alguém vê alguém falando em línguas, se assusta. Mas eu não posso mentir. Se você não gosta de poder, me desculpa, mas a igreja nasceu na presença. 1 Coríntios, pastor Israel, Paulo vai dizer que tem o dom de línguas. Aleluia. Tem alguém aí que fala em línguas? Aleluia. Se você tem este dom espiritual, deixa Deus te usar nesta noite. A palavra vai dizer que existe o dom de cura. Aonde você colocar as mãos, pessoas serão curadas. Existe o dom de milagre. Sabe o que é o dom de milagre? É gente que não tem perna fazer a perna crescer. Aleluia. Isso é dom de milagre. É Deus trazer a realidade aquilo que não existe. Existe o dom da palavra, existe o dom da sabedoria, existe o dom, aleluia, espirituais. E Deus me trouxe aqui para falar: igreja, volta a manifestar o poder de Deus dentro das igrejas. O poder de Deus ainda existe na nossa geração. Vamos resgatar o poder de Deus. Vamos resgatar a presença de Deus para os altares. Vamos esquecer palavras de efeito. Vamos esquecer tentar agradar. Vamos esquecer: mas eu não posso falar tipos de palavras. Meu querido, uma coisa que eu aprendi e que ainda traz o avivamento sobre nós é a palavra. A palavra ainda viva, a palavra ainda levanta, a palavra ela ainda purifica, a palavra transforma. Nós não podemos tirar a palavra dos nossos púlpitos. Nós precisamos manter a palavra verdadeira, e a palavra verdadeira nos traz a mensagem do evangelho. Aleluia. Jesus Cristo, Ele morreu, ressuscitou, mas sabe uma verdade que muita gente tem excluído dos púlpitos? Ele prometeu que um dia voltar para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Oh! Meu Deus! Sabe por quê? A igreja, ou a comunidade chamada igreja, vai nascer em Atos capítulo 2. A partir de Atos capítulo 2, sai para poder plantar igreja, sai para fazer missão, sai para evangelizar. Não que já não tinha, porque Jesus já fazia isso com os discípulos. Mas a comunidade mesmo, igreja, o nome igreja, vai nascer em Atos capítulo 2. A partir dali vai vir perseguição. A partir dali a igreja vai começar a ser perseguida, porque Jesus morreu. Jesus não está mais em carne e osso com os discípulos. Aí os fariseus, eles vão se indagar e vai começar a perseguir a igreja, porque eles vão começar a falar uma coisa: que Jesus morreu? Não.
Eles não vão perseguir a igreja porque os discípulos estão anunciando sobre a morte de Jesus. Eles vão perseguir a igreja porque a igreja está anunciando que ele ressuscitou. E para os fariseus isso era loucura. Dizer que um homem como Jesus ressuscitou. Eles não queriam acreditar que Jesus viria de uma forma tão humilde. Eles não queriam acreditar que aquele homem era Jesus, era o Messias prometido. A palavra vai dizer que agora começa a perseguir a igreja porque os discípulos estão anunciando que Jesus ressuscitou. Eu fico imaginando, Mateus, o silêncio enquanto a igreja está esperando o dia de Pentecostes. Porque aí eles não saem. Aí os fariseus estão achando que acabou, estão achando que está tudo certo, Jesus morreu, porque para eles Jesus havia morrido. Mas aí sai uma igreja destemida. O silêncio tinha ficado, mas agora há um barulho. Agora há um barulho. Porque agora ele sai para poder falar: Jesus ressuscitou e quer saber mais? Ele prometeu que vai voltar para buscar uma igreja, aleluia, lavada e remida. Aí vão começar a perseguir a igreja de uma forma, vão começar a matar os cristãos, vai dar para os leões, vai tacar no fogo. Aí vai começar uma perseguição contra a igreja, como tem em alguns lugares até os dias de hoje. Só que um homem chamado Tertuliano, ele vai dizer uma vez, gente, eu sempre me arrepio quando eu ouço esta palavra, porque ele vai dizer: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Sabe o que ele estava querendo dizer? Pode até dar para os leões, pode até matar, mas ainda no ano de 2026, pleno ano, nós ainda somos a religião que mais cresce sobre a face da terra. Sabe por quê? Qual é o segredo? É o poder de Deus. É o poder de Deus que sustenta a igreja. É o poder de Deus que mantém a igreja de pé. E tem tentado calar a nossa voz para que a gente não anuncia. Aí a gente pensa que a perseguição é só lá fora. Não, a perseguição é aqui dentro também. A perseguição também é no Brasil. Sabe por quê? O inimigo, ele está trabalhando dentro das igrejas para que essa verdade não seja mais anunciada. Aleluia, não. Vamos falar a palavra que massageia o ego. Vamos encher a igreja de profecia. Vamos colocar vários profetas que a igreja enche, mas não prega essa palavra porque não dá engajamento. Não dá engajamento na rede social, não dá engajamento dentro das igrejas. Mas acontece que a única verdade que ainda liberta, tira alguém das drogas, tira a prostituta da prostituição, ainda continua sendo a palavra. A palavra ainda é o meio, é o caminho. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Só tem um caminho. E eu não posso mentir esta palavra para você. Só existe um caminho, e a porta não é larga, é estreita. É necessário renunciar a algumas coisas, mas é a verdade que nós não podemos tirar do púlpito. Só existe um caminho: Jesus Cristo de Nazaré. Só existe um caminho. Aí a palavra vai dizer que Pedro e João estão vindo de Atos capítulo 2. Estão cheios da presença, estão cheios de poder. E aquele homem era colocado todos os dias à porta do templo. Todos os dias alguém passava, dava esmola, mas não adiantava. Cá entre nós, esmola resolveria a vida daquele homem de uma vez? O que resolveria de fato o problema daquele homem? Ser curado, voltar a andar. Todos os dias ele é colocado, só que dessa vez é diferente. Dessa vez é diferente. Existem problemas que não adianta você correr. Existem situações que não adianta você tentar resolver com as suas próprias mãos. É só Jesus que vai resolver.
Não adianta você recorrer ao dinheiro, não adianta você recorrer às drogas, não adianta recorrer à bebida, não adianta recorrer a outros meios. Existem situações que você só vai encontrar ajuda em Jesus. Não adianta você tentar tratar certos tipos de coisas sem Jesus, porque Jesus Cristo, Ele ainda é aquele que preenche o vazio da nossa alma. E talvez chegou alguém aqui nesta noite com uma tristeza tão grande, e falando: Senhor, o que eu faço nesta situação? Senhor, como eu faço para resolver isso? E Ele está falando: saia deste culto carregando eu para casa. Saia deste culto, não apenas vem só para observar. Aproveita a atmosfera, me chama para entrar dentro do teu coração, que eu resolvo este problema de uma vez. Aí a palavra vai dizer que Pedro e João chegam. Irmãos, para alguns estudiosos, se a gente for olhar pela teologia, aquele homem estava ali por uma questão estratégica, porque era lugar bom para pedir esmola. Só que todos os dias, pastora, só na porta do templo que ele queria ficar. Só na porta do templo. Todos os dias alguém pega ele e bota ele ali. Irmãos, eu costumo dizer, ele não estava ali só por uma questão estratégica. Ele não estava ali só porque alguém pegava ele e colocava ele ali. Isso é eu que estou dizendo, não está, mas conjecturando com as minhas palavras. Ele pedia e ele falava para alguém: me leva para perto da presença. Eu quero ficar na porta do templo. Deixa eu ficar. Sabe por que eu estou falando isso? Vê o final dessa história. Alguém já entendeu? Vê o final dessa história. Para onde que ele vai correr quando recebe o milagre? Jesus, me arrepiei todo aqui. Jesus Cristo de Nazaré. Ele não vai correr para sua família, ele não vai correr para os seus amigos, ele não vai mostrar para os seus inimigos. Ele vai correr para dentro do templo, pulando e adorando a Deus. Sabe por quê? O seu interesse não estava só em receber, estava em estar na presença. É na presença que eu quero ficar, é perto do templo que eu quero ficar, é na presença que eu quero ficar. Se você não veio hoje só para assistir, prova para ele que você veio pela presença. Prova para ele que você veio pela presença. E porque ele está na casa. Aqui não tem eu, aqui não tem banda, aqui tem Jesus Cristo de Nazaré. Ele está neste lugar. Ele vai correr para dentro da presença. Aí Pedro e João olham e falam: não tenho ouro. Mas repara que Pedro e João vira para ele e fala: olhe para nós. Creio eu que ele estava de cabeça baixa, já nem acreditava mais no milagre. Aí Pedro e João falam: olhe para nós. Sabe por quê? Pedro estava falando: a gente não é qualquer um, a gente não é mais um fariseu, a gente não é mais um escriba que passa por aqui. Olhe para nós e vê se a gente não carrega algo diferente da parte de Deus. Sabe o que é isso? É quando alguém carrega a presença. Nós estamos vivendo num tempo, isso aqui vai, eu sei que isso aqui vai talvez escandalizar e vai deixar você com cara de surpresa, mas eu preciso falar com todo carinho. Mas se nós estamos vivendo num tempo que nem todo mundo hoje bota a cara para poder expulsar um demônio de alguém, nem todo mundo hoje bota a cara para poder curar alguém. Sabe por quê? Porque não carrega a presença. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Será que eu estou pregando para alguém que se garante e fala: eu estou cheio da presença, eu estou cheio da presença, eu estou cheio da presença? Sabe por quê? A maioria da nossa geração tem pecado escondido. A maioria da nossa geração não tem intimidade dentro do quarto. Mas quem carrega a presença, meu irmão, eu dou glória a Deus pela vida do pastor Gelson, meu pai. Ele é baixinho, mas bate 3 horas da madrugada lá para ele expulsar o demônio. Lá vai ele cheio da presença. Ele chega lá, bate de retirada, e o demônio bate de retirada. Porque não é o tamanho, não é o status, não é a fama, é carregar a presença e fazer a diferença. Oh, Espírito Santo. Irmão, essa palavra é para refletir.
para a gente voltar. A igreja precisa voltar a ter poder. A igreja precisa voltar a orar e a pessoa que está com câncer ser curada. De verdade. A igreja precisa voltar, irmãos. O que antes era normal, hoje é anormal. Alguém se levanta para falar em línguas, o outro já fica assustado. Não se assusta não, é poder de Deus. Não se assusta não, é poder. Algo que era para ser normal no nosso meio. Pedro e João: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aí, a palavra vai dizer que aquele homem levanta. Alguém aqui já viu um coxo desde o nascimento? Já viu alguém pedindo esmola, as pernas toda atrofiada? Eu já vi um no calçadão uma vez. Alguém já viu como é alguém coxo desde o nascimento? Uma pessoa que nunca andou, não tem a perna normal igual a gente tem. É tudo atrofiado porque eles nunca sustentaram, nunca deram os primeiros passos. A perna não teve sustento. Então, o que acontece com o músculo, com o osso, quando você não movimenta ele? Ele atrofia. Então, irmãos, o milagre que Jesus fez foi tão grande, tão grande. Jesus não só fez esse homem andar. Jesus restaurou nervo, restaurou tendão. Jesus, ele fez crescer o que estava pequeno. Jesus colocou no lugar o que não tinha. O milagre foi tão grande na vida deste homem que eu sempre fico surpreso com isso, irmãos. Como é que uma pessoa que nunca andou na vida sai correndo e pulando para dentro do templo? Como é que uma pessoa que nunca andou na vida, assim que ela aprende a andar, ela já sabe correr, já sabe pular, já sabe se movimentar? Era a sede tão grande de correr, aleluia, que ele só foi. Se eu recebi a palavra de cura, eu não quero nem saber. Eu dou o primeiro passo que ele garante o outro. Eu só vou e vou, dou um, dou outro, e dou outro, e ele garante, dou outro, e ele garante. Sabe o que é Deus falando? Se você está debaixo de uma palavra, meu irmão, apenas caminha, que Ele é o chão, apenas caminha que Ele sustenta, apenas caminha que Ele te leva. Oh, aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei como estão algumas pessoas aqui. Você que está ao alcance deste microfone, você aí fora, você que acha: eu preciso voltar a ter mais intimidade com Deus. A gente vai levantar um clamor. Se você sentir a vontade para vir aqui na frente, vem. Cadê o pastor Gelson? Você me ajuda, pastor? Aleluia. Sentir vontade, vem. Nós estaremos levantando o clamor. O pastor Gelson vai estar ungindo, amém? Eu acho que o pessoal botou ali dentro. Se você sentir a vontade, vem aqui na frente, a gente vai estar orando. Irmãos, não é vergonha, não é vergonha. Você que quer aceitar Jesus, você que falou: eu preciso aceitar esse Jesus. Você que gostou e que falou: Senhor, que presença, eu me senti tão bem aqui. Você vem aqui na frente. Você que quer oração, a gente vai estar clamando. Vamos fazer o seguinte: vamos fechar o corredor de mão dada? Vamos fechar esse corredor? Queria chamar os meus amigos agora, se puder me ajudar aqui, o pessoal. Só me ajudar, só nesse clamor. Aleluia. Irmãos, você vai orar agora. Você vai orar com Deus. Se você tem alguém também na sua casa que fala: ele precisava ouvir esta palavra, você vai clamar também por ele e por ela neste momento. Você que precisa, você também vai orar por você e vai falar: Senhor, eu quero ter intimidade. Senhor, eu quero voltar a sentir a Tua presença. Eu quero voltar, Senhor, a orar como eu orava antes.
Eu quero voltar a palestrar contigo dentro do quarto. Eu quero voltar, Senhor, a carregar a tua presença. Senhor, eu não posso viver uma vida sem ti. Eu não posso, Senhor, viver longe da tua presença. Você vai clamar a Ele nesta noite. Aleluia, não é vergonha é você adorar, não é vergonha você clamar, não é vergonha entregar o seu coração. Vergonha é viver longe dessa presença. Aleluia, deixa Deus palestrar contigo, deixa Ele falar ao seu coração nesta noite, porque hoje há uma atmosfera aqui neste lugar, e a palavra que está sendo liberada é: volte a orar, volte para a presença. Resgate a essência, resgate a essência do Evangelho. Nós estamos aqui nesta noite para sair, para impactar esta geração com a presença de Deus, impactar esta geração com a glória. Nós sairemos daqui transformados, como a palavra diz: seja sal da terra e seja luz do mundo. Você não será mais vergonha, e eu libero esta palavra: você será luz, você será luz. Em meio às trevas, a igreja será luz. Em meio à escuridão, começa a clamar, começa a adorar, começa a clamar, começa a adorar, começa a falar com Deus. Ele está na casa e exige uma palavra. Senhor Jesus, toque em cada coração agora. Senhor, a tua palavra fala que a tua palavra entra onde o homem não consegue ir. Ela é como espada de 2 gumes. Ela penetra, Senhor, na carne, vai até a medula, vai aonde o homem não consegue ir, e chega até a alma, aonde o homem não consegue alcançar. Aleluia. E eu dou uma ordem nesta noite para o inimigo, Satanás. Você pensou que a igreja estava dormindo, mas hoje acorda uma igreja cheia, 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 que vai carregar a presença por onde andar. Eu profetizo: você será luz, você será igreja, você será cheio, você fará a diferença, você fará a diferença por onde você andar. Recebe esta palavra, recebe a cura, recebe o poder, recebe a unção, recebe o avivamento de Deus. Recebe esta palavra hoje. Recebe esta palavra hoje. Recebe a cura. Senhor, vai aonde o homem não consegue ir. O orgulho, Senhor, que só o Senhor pode tratar. A mágoa, que só o Senhor pode sarar. A mente, que só o Senhor pode entrar. Em nome de Jesus, toda palavra de maldição cai por terra. Toda palavra de maldição cai por terra. Eu profetizo, Senhor, que a casa deste homem e desta mulher será bênção. Eu profetizo, Senhor, que ele não será vergonha da sua família, mas ele será luz. Ele vai pregar, ela vai louvar, porque existe promessa. Ele vai pregar, ele vai louvar. Senhor, em nome de Jesus, aonde o homem não consegue ir, vai agora, Senhor. Traz ao arrependimento, traz ao arrependimento agora, em nome de Jesus.